Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do SigmaCast, esse ambiente onde a gente conversa com pessoas apaixonadas por educação, sobre educação. E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, uma profissional que eu admiro demais, num assunto que eu tenho muitas dúvidas, então eu sou o host, mas ao mesmo tempo sou um questionador e um curioso sobre o tema. A gente vai falar sobre a existência ou não de uma crise linguística no que se refere ao trato formal com a língua portuguesa, e ninguém melhor dentro do Sigma para falar sobre isso do que a minha querida, eu chamo ela de professora Vânia, mas a professora Vânia Benevelli, professora de português e coordenadora, gestora de língua portuguesa no Sigma. Muito bem-vinda, primeira vez que nós gravamos juntos, professora. É verdade, é a primeira vez que nós gravamos juntos, vai dar pano para manga por aqui. E é muito bom falar sobre linguagem, não é? Muito. Então, eu estou muito feliz de participar, falando sobre um assunto que eu adoro, que é falar o uso da língua. Muito bom. Então, para a gente começar esse papo, vamos rapidinho para a nossa vinheta e aí a gente começa esse papo maravilhoso sobre a existência ou não dessa crise linguística. Vamos lá. Vânia, então vou começar de uma maneira que sirva de simples mote para muito pano para manga aqui. Nós vivemos hoje uma crise linguística. Esse termo é um termo correto, faz sentido. Eu queria saber a tua opinião, levando em consideração feedbacks das famílias. Meus filhos estão falando errado, meus filhos estão escrevendo mal. Estamos vivendo uma crise linguística? Primeiro ponto, Tavares, que a gente precisa pensar é: que crise é essa? Tá. E o que nós conhecemos como uso da língua. Tá bom. Então, é óbvio que a língua como um todo se serve de roupagens diante dos contextos e de práticas sociais. Então, o uso que eu tenho da minha língua, do meu idioma, em um ambiente informal, está de acordo, é conveniente para aquele cenário que é informal, que é com os amigos, é num churrasco, é numa festa. Agora, se a gente está falando do uso da norma padrão, que é considerada a variedade de prestígio, é óbvio que a gente não usa a norma padrão 24 horas do nosso dia. Nem professores de língua portuguesa, tá, gente? Então, professor de língua portuguesa está ali no churrasco, está ali com os amigos, não está pensando em hipótese alguma em concordância, em regência, em nada disso. Está conversando por WhatsApp com um grupo de amigos, também está super tranquilo. Agora, quando eu mando um e-mail formal para o diretor-geral do Colégio Sigma, Sim. eu já vou usar uma roupagem mais formalista. Essa língua em uso dentro das regras da norma padrão. E essa regra da norma padrão ajuda, dentro de um contexto, a compreensão, a concisão, a clareza. E é por isso que ela é considerada uma variedade de prestígio. E é a que é cobrada geralmente nos vestibulares, porque a gente precisa ter esse formalismo na análise do idioma quando a gente pensa no uso da língua nesse cenário. Tá, e já que você falou, né, da norma padrão, da norma culta, o que você percebe que talvez seja a origem desse tipo de angústia por parte de famílias, não só famílias do Sigma, mas famílias de uma maneira geral, que falam assim: meu filho está falando de uma maneira, meu filho está falando mal, meu filho escreve mal. A partir dos dados, né, e a gente conversa muito sobre redação, né, você é uma especialista nisso e tem se debruçado sobre o tema. Se não me engano, é a competência número 1 do Enem, Exato. que fala sobre a norma padrão. Existe uma referência clara a partir dos dados de que realmente nós estaríamos sofrendo algum momento de transformação, de alteração, ou você acredita que é justamente o que você falou, a falta de percepção por parte das famílias desse duplo uso da língua, né? Dessa língua informal que ela acontece e é transformada no dia a dia, e da norma padrão? Pelos dados que você tem, você vê algum tipo de problema nesse sentido? O maior problema é a gente compreender e saber utilizar de forma mais consciente o idioma na sua variedade de prestígio em ambientes que extrapolem talvez um universo que seja somente o universo escolar ou a prática de um texto. Tá bom. Quando a gente pensa, por exemplo, a competência 1 do Enem,
A competência 1 é a da variedade do uso da língua. E aí não vai ser somente o uso da ortografia, da acentuação, mas também a complexidade sintática, da estrutura mesmo do texto. Então, se é um estudante que faz uso de períodos subordinados, de forma adequada, se ele consegue interrelacionar ideias dentro desses períodos. E muitas vezes a gente tem aí no dia a dia uma construção muito rápida. Exatamente porque nós temos hoje o avanço das tecnologias. Eu não estou aqui falando que eu sou contra a tecnologia, gente, por favor. Mas, querendo ou não, quando a gente tem um avanço das tecnologias, o nosso dinamismo na comunicação é muito mais rápido. Sim. Então, os períodos ficam mais curtos, as abreviações acontecem de modo mais sistematizado. E, por vezes, às vezes até de forma assim, intuitiva, a gente tenta colocar isso no papel. E a escrita de uma redação mais formal, um e-mail mais formal, que não seja um papel, mas um e-mail mais formal, faz com que a gente, assim, intuitivamente escreva como se estivesse escrevendo de forma rápida, dinâmica. Sim. E pode ter ocorrências desses desvios. E isso aparece, querendo ou não, dentro das avaliações em larga escala. Sim. Pensando, por exemplo, a prova do Enem, na competência 1, mas em tantos outros universos que nós participamos. Por exemplo, quem nunca participou de uma seleção, de uma entrevista de emprego, que precisava redigir uma carta explicando, justificando por que você queria aquele cargo, aquele emprego? Sim. E quantos candidatos foram eliminados num cenário como esse? Porque, primeiro, gênero carta hoje em dia, nós escrevemos cartas. Nós somos da geração que escrevíamos cartas. Claro. Realmente de colocar ali no correio, com selo e tudo. Concorda? E ansioso pela chegada da carta, que nós não Claro. tínhamos certeza quando ela chegaria. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você manda uma mensagem de WhatsApp para qualquer pessoa do outro lado do mundo. E rápido, dinâmico. E aí, você tá bem? Vi uma foto sua em rede social e não achei você tristinho. Muito rápido. Você não tinha o cuidado, como o pessoal da carta tinha, de falar assim: nossa, eu notei na descrição da foto que você me enviou, na carta anterior, que o seu semblante estava tristonho. Tá vendo a perícia desse vocabulário? Será que hoje os nossos estudantes, ou até mesmo os jovens de hoje em dia, não estou falando só estudantes do ensino médio, não. Será que os jovens de hoje em dia percebem essas sutilezas como uma forma de agregar, sob o ponto de vista linguístico, conhecimento para dentro de um texto? Você está tocando num ponto super interessante, Vânia. A gente, um pouquinho antes do programa começar, a gente trocou algumas ideias sobre o tema, mas você trouxe um ponto agora que eu não tinha refletido sobre, eu queria a tua opinião. Você falou um pouquinho, você deixou claro, né, para as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, que obviamente que a gente não está aqui criticando o avanço tecnológico, né? Jamais. Mas como é interessante o fato de que, como a tecnologia fez com que a comunicação ela fosse absurdamente imediata, como que isso acaba interferindo no dia a dia da maneira de se comunicar, de escrever, né? Você falou sobre os períodos mais curtos. E aí eu insisto nisso, até porque eu acho que é uma boa discussão e a gente pode desenvolver isso nas próximas perguntas. Mas você vê, então, claramente a diferença entre uma adaptação do vocabulário e da forma de escrever diante dessa dinamização das mensagens, né, da comunicação, mas que isso não interfere necessariamente na atenção à norma culta. E que não deve interferir, não deve interferir. Interfere, né? Pode, Exato. Entendi. Mas, então, a percepção, às vezes, de pessoas, né, da minha idade, um pouco mais velhas, dizendo, poxa, mas não se escreve como antigamente. Talvez porque não se comunique mais como antigamente, né? Exato. E a língua é um organismo vivo. A gente fala muito isso. Sim. Como linguista, a língua é um dos elementos culturais que sofre, como qualquer outro elemento cultural, uma dinamicidade imensa, de acordo com seus falantes, de acordo com a idade dos seus falantes, com a escolaridade deles, com a classe social, com a profissão. Então, a gente percebe essa variação linguística tão bem embasada pelo professor Marcos Bagno, ou Banho, quem preferir pronunciar assim, foi professor da Universidade de Brasília no Departamento de Letras, e eu tive a honra de ser aluna do professor Marcos.
E ele deixava isso muito claro. Nós não estamos aqui colocando num pedestal a linguagem ou a variedade de prestígio, mas nós sabemos a importância dela para registros documentais, para a construção de uma concisão, clareza, mas também a importância da variação linguística, porque ela registra também o avanço e o progresso da língua. Vamos para um exemplo bem simples. Quando a gente pega ali, no período em que a família real veio para o Brasil, estamos aqui com um historiador, então eu vou fazer tá invertendo, esses invertendo a lógica aqui. É o entrevistando sendo entrevistado, vai. né? Vamos lá. Quando a família real veio para o Brasil, veio uma construção de pronome que era o Vossa Mercê. Esse Vossa Mercê foi ganhando uma popularidade porque o brasileiro tem aquela coisa de gostei dessa fala, vamos agregar. E nisso sofreu um processo de composição por aglutinação. Virou um voz-me-ser, que a gente percebeu aparecendo em alguns cenários linguísticos de teóricos linguistas, como, por exemplo, o Amaral falando sobre o dialeto caipira, que é um grande teórico da socio-historiografia linguística, trazendo à tona que isso se transformou, às vezes, até num dialeto caipira. A gente encontra, às vezes, em alguns filmes, esse retrato ali do voz-me-ser como algo regionalista. Depois, aglutinou um pouquinho mais, se transformou em você. Sim. E hoje, de forma oralizada, a gente tem um "você vai na festa?" Ah, que barato. E no WhatsApp o pessoal já coloca um "C" no início de frase. "Você vai na festa?" Fora o VC, que é a abreviação. Esse é um processo de dinamismo da língua. Eu acho que agora tu tocou no ponto. Eu acho que esse é o ponto principal. Antes da gente começar, a Vânia falou assim, Marcelo, a gente tem que ficar muito atento ao preconceito linguístico, né? Porque numa postura de simplesmente criticar, dizendo na minha época se escrevia bem, na minha época que as pessoas sabiam se comunicar, há uma perda no sentido de uma perda da percepção da vivacidade da língua. Exato. Né? E que talvez nós estejamos vivendo, graças aos avanços tecnológicos que você mencionou muito bem, que nós estejamos vivendo talvez um momento revolucionário nesse sentido, porque nunca a humanidade experimentou um desenvolvimento tecnológico e a aproximação das pessoas, né, o dinamismo que você também colocou da comunicação como agora. Então, há possibilidade de separar esses dois campos, de um dinamismo que inevitavelmente leva a interferências e mudanças, aglutinações, daquilo que é ou que deveria ser a escrita formal quando ela se fizer necessária. Sim, e esse dinamismo acontece também com o registro de uma variedade padrão. Perceba que no século XIX, a gente tinha, dentro do acordo ortográfico da época, o pronome ele com acento circunflexo para mostrar que ele tinha um tom fechado. Hoje, nós já não temos essa marcação. E isso está dentro de uma norma padrão ainda. Então, o que nós percebemos? A variedade linguística padrão, ela também tem um dinamismo, só que ela demora um pouco mais do que o uso oralizado e a variedade linguística não padrão. Então, até a gente consolidar, abonar isso também em uma gramática mais normativa, leva-se um tempo. Então, hoje nós temos uma abreviação de um modo informal, que é o PRA. Daqui, talvez, 50 anos, o PRA seja uma forma de variedade padrão da língua portuguesa, porque sofre aí uma síncope desse azinho. Ele cai ali e se transforma, ainda vai ser uma preposição, a preposição pra, mas vindo do seu antigo, do seu avô, que hoje nós ainda utilizamos, que é o para. Não, que interessante. E aí eu vou num ponto que também me parece interessante para as famílias que nos ouvem, que estão nos assistindo. Você trouxe a percepção de que essa língua é viva e de que, na verdade, essas mudanças na comunicação geram essas transformações, mas que isso não deveria interferir, né? Você frisou isso, quando os nossos estudantes se dispusessem a escrever na norma culta. Vou trazer isso agora. Como que a família consegue perceber essa diferenciação ou cobrar essa diferenciação? Claro que a escola tem um papel determinante, mas eu queria trazer também a reflexão por parte da família de que maneira esses dois campos, se é que eu posso dividir em dois campos, da comunicação cotidiana, da comunicação ágil e também da comunicação formal quando ela se fizer necessária. Qual que é o papel que um ambiente familiar pode estabelecer
para ficar com que essas duas coisas fiquem muito claras e principalmente para o estudante, que ele saiba o momento ou pelo menos as ferramentas que ele utiliza para cada tipo de comunicação? Olha que interessante, a gente sempre pensa que o ambiente familiar não possa ter momentos de formalidade. Tá. Mas o ambiente familiar tem. Bom ponto. Então, assim, o ambiente familiar não é só aquela troca do café da manhã, da função fática do e aí, como é que foi o seu dia? Bom, meu filho, me explique como foi o seu dia. Descreva como foi o seu dia para mim. O que você mais gostou? Isso induz o aluno nosso, estudante, Sim. mas também o filho Sim. ali, a refletir sobre o dia dele e, cognitivamente, também produzir um texto aqui que ele verbalize aqui. Certo. E ambientes, e dentro da família, a gente também tem momentos que são momentos mais formais. Uma conversa, por exemplo, que é uma conversa mais formal sobre o que um estudante pretende como curso. Qual a justificativa que ele tem para esse curso? Bacana isso. Um momento em que ele queira argumentar por que ele deve fazer a viagem de formatura para Porto Seguro ou não, e a família está ali reticente em relação a isso. Coloque esse momento como um momento... Eu falo que lá em casa eu chamava um momento de conclave, gente. Sério, eu e meu filho, assim, mãe, preciso conversar, é um momento de conclave. A gente fechava a porta do escritório e a gente tinha um momento de argumentação. Não era um momento só de mãe e filho, mas era um momento de troca de ideias. E esse era um momento que a gente saía do escritório e era ali, ai, tem pão, tem café? Era informal, fora daquele ambiente, mas naquele momento eram duas pessoas dialogando sobre um ponto de vista argumentativo, com o uso de um vocabulário adequado para aquele momento de formalidade. Junto com isso, também uma argumentação e contra-argumentação com troca de ideias de modo coerente. E, obviamente, um crescimento tanto meu como mãe, porque eu falei, gente, eu criei um monstro que está argumentando comigo, mas, ao mesmo tempo, de empatia, de consolidação do idioma, e de ver o tanto que a gente faz os nossos filhos crescerem com isso. Pois é. Sabe o que eu fiquei pensando, Vânia? Veio agora ao meu lado materno total, né? Pois é, mas eu tô imaginando exatamente você num momento com seu filho. Mas assim, vou fazer uma provocação. Você tem uma... Vou usar esse termo, tá? Uma vantagem, né? Tenho. Pelo fato de você viver isso. É a tua profissão, a tua carreira, você estudou. Então, poxa... Não é trivial uma criança chegar para uma mãe e falar, mãe, vamos ter um conclave. Esse tipo de vocabulário, ele aparece de maneira, tenho certeza, intencional na jornada de criação do seu filho. Exato. Aí eu fico me perguntando, vamos imaginar uma família que não tenha esse você não gosta que eu use os meus anglicismos, o background, como é que eu falo? Não tem esse arcabouço. Esse arcabouço, ótimo, Pronto. melhor. Essa família que não tem esse arcabouço. Às vezes, vê se eu estou certo nessa provocação, porque às vezes as famílias cobram da criança, do estudante, esse tipo de percepção do momento em que a formalidade se faz necessária, seja na conversa, seja na escrita, mas não acontece esse treinamento dentro de casa, a abertura para esses momentos, e às vezes as famílias nem estão preparadas, porque talvez os pais e mães que nos escutam estejam acostumados a viver simplesmente nessa mensagem informal, né? Então, a minha provocação é, como que uma família que não teve a mesma trajetória e que, portanto, a vantagem que você tem no sentido de perceber a importância desses momentos, que dica você daria para a família assim, olha, como criar esses momentos ou estar preparado para inserir até vocabulários, maneiras de falar, forçando essa formalidade maior? Tavares, o meu filho não nasceu com 18 anos. Então, assim, a gente foi construindo isso aos poucos e num experimentalismo materno, porque por mais que eu seja linguista, obviamente que como mãe, eu estou no meu experimentalismo materno, né? E isso foi em situações muito simples. Às vezes, mas eu quero isso. Eu falo, me explica por que você precisa disso. Tá vendo que o precisa é um vocabulário que está no nosso dia a dia. E aí eu consigo separar o querer e precisar. Que isso vai favorecer lá na frente também a uma construção do conceito de consumismo que as crianças têm no decurso da vida. Principalmente numa sociedade como a nossa. Comecei assim. Mas, meu filho, por que isso é necessário? Esse brinquedo é necessário para você? Você tem tantos outros brinquedos? Por que isso? Só com uma provocação como essa, desde
Com uma criança de 5 anos, a gente começa a construir uma argumentação sem ela saber. Sim. Um outro ponto, já com crianças um pouco maiores, está no nosso dia a dia. Eu acho que a criança apresenta hábitos semelhantes de forma espelhada dos pais. Esse ponto é muito legal. É a leitura, é o momento do diálogo, é o momento do questionar as coisas que assistem. E isso favorece a construção de um enriquecimento vocabular, um enriquecimento lexical. Junto com isso, um contato, uma proximidade gigantesca entre pais e filhos. E, obviamente, o alicerce de um vocabulário mais amplo, de uma construção linguística e de um uso de um repertório sintático um pouco maior. O que eu quero dizer com isso? Assistir a uma animação. É isso que eu ia te perguntar. Assistir ali... Eu sou da época do Procurando Nemo, gente. Assisti inúmeras vezes. Então, assistir Eu sou da época do Barba Papa. Tu não lembra do Barba Papa? Isso não é da minha época, professor. Depois o pessoal coloca nos comentários, Barba Papa. Eu sou da época do Barba Papa. Eu não tenho a mínima ideia do que é isso. Depois procura no YouTube, Barba Papa. Sou bem mais nova que isso. Mentira, nem tanto. Muito mais nova, muito mais nova. Então, imagina, assistir a um desenho, assistir a uma animação com meu filho. Ai, filho, o que você gostou? Qual foi o personagem que você... E contrapõe, coloca um personagem que ele não gostaria. Só para ver a reação dele. Ele vai utilizar muitas vezes de uma indignação e você fala, tá, respira, agora argumenta comigo. Me fala por que você não gostou desse personagem. Que eu vou falar o porquê que eu gostei. Que isso já ajuda no choque de ideias, em trabalhar a frustração, em ampliar também o conhecimento, às vezes, que a criança não teve de um determinado personagem ali dentro do texto. Isso já favorece demais ao conceito de interpretação textual, o de inferência dentro de um texto, e de um texto que está ali, presente no cotidiano dele. E isso já é um dos pontos que eu gosto pra caramba. Um outro é, debatam sobre aquilo que vocês leem. A criança só vai ler... Essa é a pergunta que eu ia te fazer. Essa é a pergunta que eu ia te fazer, aproveitando o gancho de você. Você me respondeu... Eu ia te fazer 2 perguntas, mas acho que a primeira você respondeu, mas eu deixo ela clara aqui. O meio no qual os nossos filhos e filhas, os estudantes estão em relação à mídia, em relação ao que eles veem no YouTube, em relação ao que eles recebem como informação, pelo que eu entendi, isso não necessariamente gerou um empobrecimento. É um dos fatores, mas não é o único. Tá. Por que eu falo isso? Esse dinamismo tecnológico e das mídias faz com que a gente tenha, assim, uma necessidade de leitura muito rápida, de leitura de manchete, como eu gosto de pensar. Lê-se pela metade, interpreta-se pela metade. Entendi. E cenários em que nós não temos uma pausa de leitura tranquila, um debate sobre ideias, a gente começa a discutir somente meias interpretações. Entendi. Assim, é pobre imaginar que nós vivemos num cenário onde tudo é midiático e, por isso, o vocabulário, a percepção da linguagem formal, inevitavelmente será empobrecido. Sim, seria falacioso colocar isso. Entendi. É raso. Entendi. É raso. E a questão da leitura? Porque você tocou nesse ponto, né? O fato... E a gente está voltando o tempo inteiro nessa coisa da dinamização. Você falou uma frase agora que me chamou muita atenção. A gente tem menos tempo para ler, a gente tem uma leitura de manchetes. Essa prática da leitura de manchetes, de pegar aquela informação e agir sobre ela, isso traz a necessidade por parte das famílias de uma consciência no sentido de trazer de volta um ambiente de leitura, de trocas. De troca. Sim. E de exemplo. Porque, assim, é óbvio que a variedade linguística padrão, ela é ensinada na escola. Regra gramatical é ensinada na escola. Esse é o espaço escolar. E que nós utilizamos em práticas sociais. E essas práticas sociais, elas estão ambientadas em contextos que a gente pode provocar de forma familiar ou em cenários que são profissionais, acadêmicos, que são cotidianos, né? Então, quando o meu estudante, por exemplo, eu falo que é a parte da performance. Você chega em casa, você não olha no olho do outro e fala, e aí, tudo bem? Ai, só um minutinho, deixa eu responder isso aqui. Vou performar, pessoal. Deixa eu só responder isso aqui. Ah, legal, filho, seu dia foi bom, né? É isso mesmo. Não esquece de lavar a mão para poder comer. E a escola foi bem? A nota da prova foi ótima? Eu também não paro para ouvir o outro.
E o meu filho olha para esse cenário e fala, eu também posso fazer a mesma coisa. E nós ensinamos muitas vezes esse circuito. Sim. Qual é o momento que as pessoas se olham aqui e param para ouvir umas às outras, se frustram às vezes com a resposta do outro, Sim. se engrandecem com a resposta do outro. Isso tem sido cada vez mais rápido. Muitas vezes a gente tem o celular, o tablet ali, tipo, assiste aí, não incomoda. A criança com 6, 7 anos, num restaurante e que não há uma troca. Não há um, gostou desse prato? O que você gostou disso? Você gostou do ponto da sua carne? Por quê? Gostou desse tempero? Ah, eu não gostei de... Não se tem mais isso. Uhum. Você tem um celular falando assim, olha, você viu a imagem? Olha, você viu o post de fulano? Às vezes interrompendo uma fala que era talvez importante. Tá vendo que o exemplo também faz toda a diferença? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu tô pensando aqui, cara, como é, assim, que provocação forte você tá deixando, Vânia. Porque é muito fácil a gente culpabilizar o meio, dizendo que no final das contas o mundo está empobrecido, as mensagens estão empobrecidas, as influências sobre o meu filho estão empobrecidas, e acreditar que isso é determinante, condição necessária e suficiente para que o meu filho esteja escrevendo mal. A culpa está no outro. O que você está trazendo é que existem comportamentos que estão dispersos na rotina da família, da casa, na troca. Você falou escola, dos na amigos, escola, do de restaurante, né? Você vê as crianças pequenininhas, a família está colocando um tablet na frente de uma criança pequenininha para ela não encher o saco enquanto a comida não vem. Quando, quem sabe, eu fico me lembrando dessas situações. O meu pai, a minha mãe fazia isso, ficava contando história para gente. Sim. Né? Ficava contando história para a gente ficar distraído. E a coisa da história, do vocabulário, das informações, das intrigas envolvendo os personagens. No final das contas, a tua mensagem é: famílias acordem? No final das contas, a minha mensagem é: a língua está envolta em todos os contextos em que vivemos. Não tem um culpado de um dinamismo do uso da língua, seja a variedade padrão ou não padrão. Existe qual cenário que eu quero trazer para o uso dessa língua. No cenário da escola, muitas vezes a gente tem ali o envolvimento do uso das regras, da comunicação padrão, mas em casa eu posso trazer isso à tona. Uhum. Numa contação de histórias, no momento em que eu articulo uma argumentação, mesmo que a criança não saiba o que seja essa argumentação, com clareza o conceito da argumentação, eu, como um adulto competente linguístico, consigo articular isso de forma mais tranquila para essa criança. E, consequentemente, eu crio crianças que questionam. E isso vai para o resto da vida desse adulto, dessa criança, jovem, adulto. Uma criança que questiona o porquê de algo, quando ela tem 5 anos, ela vai ser um adolescente que questiona uma regra gramatical em sala de aula, uma construção de ideias, vai ser um adulto que questiona um projeto, que debate ideias. E esse processo dialético, ele é incrível, enriquecedor. A dialética faz parte da existência humana. E é a partir desse processo que também nós vivenciamos todo um circuito de evolução da língua e de evolução nossa enquanto competentes linguísticos. Entendi. Cara, excelente. Então, vê se eu tô certo. Tem tanta coisa que você falou, enfim, é porque a gente tem A gente precisava de um podcast de umas 3 horas. Pois é, mas a gente tem um quadro aqui, eu vou deixar isso para depois, que é o Sigma Dicas. Você lembra dele? Lembro. Então, eu tenho que falar de uma coisa que ficou muito marcada na minha cabeça, como se fosse assim, a coisa para as famílias, para os professores, para os coordenadores que nos ouviram, para eles levarem assim de coisa importante que mais marcou. Mas eu queria antes, que o nosso tempo está esgotando, mas eu queria antes voltar à primeira pergunta que eu fiz. Então, no final das contas, agora que você já explicou sobre a língua viva, transformadora, as responsabilidades da escola, os espaços em que a linguagem formal pode aparecer. Se nós estivéssemos agora começando a conversa e a pergunta fosse: estamos numa crise linguística? Não, numa crise não. Estamos em entender o uso da língua nos seus diversos cenários. E isso precisa ser claro para as famílias e para os estudantes. A língua é uma roupagem, como é uma roupagem nossa aqui.
Eu tô aqui com uma roupinha mais formal, porque estamos num ambiente mais formal. Sim. Se eu estivesse, sei lá, num churrasco com os amigos, não seria essa roupa, seria inadequado. A língua funciona da mesma forma. E isso também dentro de um cenário ao longo do tempo. Década de 20, século XIX, um bracinho assim à mostra, não seria adequado para uma mulher. Hoje já é adequado. Então, a língua também segue ao fluxo do grande tempo e aos momentos de mudança dela no mesmo tempo. Por isso que ela é um organismo vivo. E por isso que não é uma crise. É uma compreensão da língua como uma experienciação humana de várias mudanças. Então, talvez, e eu prometo que eu termino, porque esse assunto é apaixonante para mim. Então, talvez, uma percepção de que a língua está empobrecendo, ou o uso formal da língua está empobrecendo, pode ter muito a ver com a falta de compreensão desse contexto. Desse contexto. Exatamente. Não dá para a gente permitir uma entrevista de emprego ou uma palestra em que o uso do vocabulário seja inadequado, informal a ponto de ser incompreensível. Mas eu posso ter insights no meio de uma palestra que puxem o meu público para uma informalidade e depois para uma formalidade prevista para aquele contexto como um todo. Então, perceba que é esse o dinamismo da língua. Ela é maleável nesse sentido. Bom, eu falei que o papo ia ser maravilhoso. Professora Vânia, como sempre, dando aula aqui, até numa entrevista ela dá aula. Mas a gente vai agora para aquele momento que eu já tinha adiantado, que é o Sigma Dicas, que no final das contas é a ideia de que depois desses 30 minutos de conversa, o que mais marcou aqui, tanto a mim quanto a Vânia, e que a gente acha que seriam boas coisas para vocês levarem dessa conversa. Vamos para o Sigma Dicas desse episódio. Vânia, o que mais... muita coisa do que você falou mexeu comigo. Eu acho que você me ajudou a quebrar algumas coisas que, para mim, poderiam quase soar como preconceito linguístico, tá? Então, eu te agradeço por isso. Eu aprendo muito no contato com você. E o que mais me chamou a atenção foi quando você disse que há possibilidade da criação de momentos de formalidade linguística, de formalidade de diálogo dentro de casa. Né? Sim. Que no momento em que eu pergunto para o meu filho ou para minha filha por que você exige tanto isso, eu tenho como cobrar dele uma argumentação, a utilização de frases mais complexas, a utilização de períodos um pouco mais longos, e que nós, pais e mães, temos responsabilidade também no sentido de deixar claro que a dinamização tecnológica ela torna coerente, né, os períodos curtos, né, o VC que você falou, mas, cara, aqui vamos conversar, eu não quero um VC comigo, você vai trabalhar comigo e conversar. Então, como que é interessante, ao invés de simplesmente colocar a escola como a única e exclusiva mantenedora do que seria uma formalidade linguística, como nós, pais, mães, famílias, avós, temos responsabilidade nisso, em como seria interessante que as famílias que nos ouvem levassem isso para casa, né? Em que momentos que eu tenho aqui a possibilidade de trazer novos vocabulários, de trazer palavras, de exigir construções mais sofisticadas, e como que isso, no final das contas, gera até uma postura natural da criança, né, do adolescente, na hora de escrever e de se utilizar dessa expertise nas provas, por exemplo. Exato. Assim, Eu falei uma. Pode, inclusive, assim, até ampliando. Tá bom. Vai ter ali a festa de aniversário da avó, matriarca da família. Coloca um jovem para poder fazer uma apresentação. Eu falo que não é nem apresentação, é virar aquele mestre de cerimônias. Sim. Daquele momento do aniversário de 70 anos da matriarca. Sim. É um momento de formalidade e que tem ali a expressão das emoções, mas, ao mesmo tempo, é um momento mais formal. Por que não? Em vez de ser o filho mais velho ou a filha mais velha, coloca o neto. Legal, é um momento simples. Tem intencionalidade na criação desses momentos, né? Exato, exatamente. Um outro ponto... Fala dois agora. Dica. Você tem que falar duas, para serem dica. 3. Tá. Segunda dica. Momentos que vocês estão em família, um almoço, um jantar, recontem histórias. Cara, isso é muito legal. Peçam, às vezes, pro filho, pra filha, recontar uma história de um avô.
Você lembra daquela viagem que ele contou tal coisa? Conta você, porque você conta de uma forma maravilhosa. Ele vai pensar no vocabulário que o avô utilizava, vai tentar recriar da forma dele, vai trazer a criatividade linguística dele. Isso também é glorioso. E terceira dica. Compartilhem momentos com leituras, com filmes, com séries e contra-argumentem. Essa contra-argumentação que inicialmente parece uma frustração faz parte do crescimento linguístico dos nossos estudantes. A contra-argumentação também é uma estratégia argumentativa e que faz falta na construção do texto dos nossos estudantes. Então, utilizem desses momentos assim, que são simples, sutis, e ao mesmo tempo não vão parecer uma aula, não vão parecer palestrinha, que eles odeiam a ideia de palestrinha. Vou quebrar o protocolo porque esse ponto é muito legal. Não é nem outra dica. Sim ou não, nós estamos lendo menos? Sim, estamos. Não, é assunto para um outro podcast. Isso é dado. Isso é dado. Isso é dado. Tá bom. Não é a minha percepção, é um dado. Mas, de qualquer maneira, o que você está trazendo é... Estamos lendo menos, isso é um fato, é um dado. Entretanto, a possibilidade dessas conversas, de buscar argumentação, elas podem se debruçar também sobre séries, sobre filmes que nós estamos vendo, ainda que esse seja um dado, e a gente pode até ter um programa para conversar sobre os efeitos disso. Nessa sua terceira dica, esses momentos de argumentação, de provocação, de questionamento, de contra-argumentação, podem incidir também sobre uma realidade que talvez seja mais próxima, que seja assistir uma série, por exemplo. Exatamente. Assim, para a gente fechar, o Graciliano Ramos tem uma fala que eu gosto muito. Quando ele escreve Vidas Secas, ele deixa o Fabiano, que é um personagem interiorano, com pouca verbalização. Mudo, né? Praticamente. Exato. Animalesco aos olhos de quem vê por fora. E por dentro ele é uma explosão de emoções e de sensações. Ele deixa muito claro que a ausência da palavra, a ausência do entender o mundo faz com que ele não exista para os outros. Por isso que a leitura é grandiosa nesse cenário. Por isso, quando a gente fala que a literatura salva, é uma expressão que eu uso em sala de aula, eu não brinco. Ela salva mesmo porque ela faz com que a gente veja o mundo e a existência do outro e de nós mesmos com grande profundidade. E por isso que eu também deixo essa última dica mesmo, de fazer essa leitura compartilhada, esses questionamentos, essa contra-argumentação em conjunto. Isso amplia a existência humana. Bom, eu avisei desde o início que o negócio ia ser profundo. Então, Vânia, muito obrigado pela aula, muito obrigado pelos insights. Se despede aí do pessoal. Muito obrigada por vocês ouvirem. Compartilhem essas informações. Tragam sugestões para a gente também. Tragam os insights, as situações de vocês em casa, com os filhos de vocês. Porque isso enriquece também o nosso trabalho aqui, as nossas formas de pensar a educação aqui. Então, muito obrigada e um beijo grande para todos vocês. Pessoal, super obrigado e até o próximo SigmaCast.